Você sabia que entre 1970 e 1988, pelo menos 2.847 crianças brasileiras desapareceram oficialmente? Mas na verdade foram sequestradas pelo próprio governo para se tornarem soldados secretos? E que meninos e meninas de apenas 6 anos de idade foram treinados para matar, espionar e executar missões militares que adultos não conseguiriam realizar? Em 1977, na cidade de Altamira, no Pará, a pequena Maria Santos, de 8 anos, foi vista pela última vez brincando em frente de casa. 3 dias depois, seus pais foram informados que ela havia se perdido na floresta. Mas documentos descobertos em 2019 revelam que Maria não se perdeu. Ela foi recrutada para o Projeto Anjo da Guarda, um programa militar ultra-secreto que transformava crianças em soldados invisíveis capazes de infiltrar, assassinar e desaparecer sem deixar rastros. Hoje você vai descobrir como o Brasil criou um exército de crianças fantasmas que operaram nas sombras por quase 2 décadas e por que essas crianças nunca mais voltaram para suas famílias. O Projeto Anjo da Guarda não foi uma operação improvisada. Foi um programa científico desenvolvido pelo Exército Brasileiro em parceria com consultores militares israelenses e americanos que haviam estudado o uso de crianças-soldado em conflitos africanos e asiáticos. O projeto foi criado em 1969 durante o governo militar, baseado em uma premissa simples mas perturbadora. Crianças entre 6 e 12 anos eram soldados perfeitos porque eram invisíveis aos inimigos, absolutamente obedientes quando properly programadas e capazes de acessar locais e situações impossíveis para adultos. A sede principal do projeto foi estabelecida na Base Militar de Cachimbo, no Pará, uma instalação tão secreta que não aparecia em mapas militares oficiais. A base foi construída especificamente para treinar e abrigar até 300 crianças simultaneamente em instalações que pareciam orfanatos modernos, mas funcionavam como campos de treinamento militar intensivo. Coronel Roberto Machado, comandante do projeto, havia estudado técnicas de condicionamento infantil desenvolvidas pela União Soviética e adaptou os métodos para as necessidades brasileiras. As crianças eram recrutadas através de métodos que variavam desde sequestros diretos até acordos com orfanatos corruptos e famílias extremamente pobres que vendiam seus filhos acreditando que eles teriam uma vida melhor. Mas a maioria das crianças simplesmente desaparecia das ruas, praias, parques e até mesmo de suas próprias casas durante a madrugada. Equipes especiais de recrutamento percorriam cidades brasileiras procurando crianças que atendessem critérios específicos: idade entre 6 e 12 anos, boa saúde física, ausência de problemas mentais e preferencialmente sem família estruturada que fosse procurar. O treinamento começava com uma fase de quebra que durava 3 meses. As crianças tinham suas identidades originais completamente apagadas através de técnicas que combinavam privação sensorial, doutrinação intensiva e condicionamento comportamental. Elas eram proibidas de usar seus nomes reais e recebiam códigos numéricos como identificação. Qualquer menção à família original era punida severamente. O objetivo era criar uma dependência emocional total dos instrutores militares, que se tornavam as únicas figuras de autoridade e afeto na vida das crianças. Durante a fase de quebra, as crianças eram submetidas ao protocolo tabula rasa, um processo que apagava memórias familiares através de uma combinação de drogas, hipnose e trauma controlado. Dr. Helena Rocha, psicóloga militar responsável pelo protocolo, documentou que 89% das crianças perdiam completamente a lembrança de suas famílias originais após 3 meses de tratamento. As que mantinham memórias eram submetidas a procedimentos mais extremos, incluindo eletrochoques e isolamento prolongado. Após a quebra, começava o treinamento militar propriamente dito. As crianças eram divididas em 3 categorias baseadas em suas habilidades naturais. Anjos silenciosos eram treinados em assassinato silencioso, uso de venenos e infiltração. Eles aprendiam a matar adultos usando métodos que pareciam acidentes ou mortes naturais. Anjos observadores se especializavam em espionagem, fotografia secreta e transmissão de informações. Eles eram treinados para ser invisíveis em multidões e memorizar conversas complexas.
Anjos destruidores eram preparados para sabotagem, uso de explosivos e destruição de infraestrutura. Eles aprendiam a causar máximo dano usando recursos mínimos. O treinamento durava 2 anos e era brutalmente intensivo. Crianças de 7 anos aprendiam a montar e desmontar armas automáticas em menos de 2 minutos. Meninas de 8 anos dominavam técnicas de sedução infantil para aproximar alvos masculinos. Meninos de 9 anos eram capazes de preparar explosivos usando materiais domésticos comuns. Todos aprendiam pelo menos 3 línguas. Técnicas básicas de medicina militar, navegação sem instrumentos e métodos de sobrevivência em diferentes ambientes. O aspecto mais perturbador do programa era o treinamento psicológico. As crianças eram condicionadas a não sentir empatia, remorso ou medo durante missões. Isso era conseguido através de exposição gradual à violência, começando com pequenos animais e progredindo, até situações onde elas precisavam matar prisioneiros. Adultos como parte do treinamento final. Documentos internos revelam que apenas 60% das crianças conseguiam completar esta fase. As outras sofriam colapsos mentais e eram transferidas para instalações médicas onde permaneciam pelo resto da vida. As crianças que completavam o treinamento se tornavam operacionais aos 10, 12 anos de idade. Elas recebiam documentos falsos, histórias de cobertura elaboradas e eram infiltradas em comunidades-alvo por todo o Brasil. Muitas operavam como órfãos adotados por famílias que nem imaginavam estar abrigando soldados treinados. Outras se passavam por crianças de rua em grandes cidades, usando essa identidade para acessar áreas onde adultos seriam suspeitos. Durante a década de 1970, crianças-soldado do projeto Anjo da Guarda foram usadas em centenas de operações por todo o território nacional. Na Amazônia, elas infiltravam comunidades indígenas para mapear recursos minerais e identificar líderes que poderiam resistir à exploração. Em grandes cidades, espionavam políticos, sindicalistas e intelectuais considerados subversivos. Na fronteira com países vizinhos, realizavam assassinatos de contrabandistas e traficantes que não cooperavam com autoridades militares. Uma das operações mais documentadas foi a Operação Curumim, em 1975, onde 12 crianças entre 8 e 11 anos foram infiltradas em favelas do Rio de Janeiro para localizar e eliminar militantes de esquerda escondidos entre a população. As crianças se passavam por meninos de rua vendendo doces e jornais, mas na realidade mapeavam rotas de fuga, identificavam safe house e, quando necessário, envenenavam alvos específicos usando toxinas imperceptíveis misturadas aos produtos que vendiam. O caso mais chocante foi o assassinato do líder estudantil Carlos Marighella em 1969. Documentos vazados em 2015 revelam que uma menina de 9 anos, codinome Anjo 47, foi usada para aproximar Marighella em um ponto de ônibus. A criança fingiu estar perdida e pediu ajuda, distraindo o líder guerrilheiro tempo suficiente para que atiradores emboscados tivessem uma linha de tiro clara. Marighella foi morto acreditando que estava ajudando uma criança inocente. Durante a década de 1980, quando a ditadura militar começou a enfraquecer, o projeto Anjo da Guarda enfrentou pressões para ser encerrado. Mas ao invés de libertar as crianças-soldado, os comandantes tomaram uma decisão ainda mais sinistra: eliminar todas as evidências do programa. Entre 1985 e 1988, aconteceu o que documentos internos chamavam de Operação Limpeza Final. A Operação Limpeza Final tinha 3 fases. Primeiro, todas as instalações de treinamento foram desmanteladas e destruídas. Segundo, todos os documentos oficiais sobre o projeto foram queimados em fornos industriais especiais, que não deixavam cinzas recuperáveis. Terceiro, e mais perturbador, todas as crianças envolvidas no programa foram neutralizadas, para evitar que algum dia pudessem revelar informações sobre suas atividades. A neutralização não significava necessariamente morte. Muitas crianças foram submetidas a procedimentos médicos que apagavam completamente suas memórias dos anos de treinamento. Depois eram abandonadas em cidades distantes com identidades completamente novas. Outras foram transferidas para instituições psiquiátricas, onde permaneceriam pelo resto da vida, em estado de confusão mental permanente. As mais perigosas,
Aquelas que haviam matado durante missões foram simplesmente eliminadas e seus corpos foram cremados sem registro. Alguns poucos conseguiram escapar durante o caos da operação. Limpeza final. Estes sobreviventes, agora adultos, começaram a fazer contato com organizações de direitos humanos na década de 1990, revelando fragmentos da verdade sobre o programa. Mas suas declarações eram tão extremas que poucos acreditavam. Como provar que um homem de 35 anos havia sido treinado como assassino aos 8 anos de idade? Como validar memórias de operações militares realizadas por crianças de 10 anos? A primeira evidência concreta surgiu em 2003, quando obras de construção na antiga base de Cachimbo descobriram uma vala comum contendo restos mortais de pelo menos 127 crianças entre 6 e 14 anos de idade. Análises forenses revelaram que muitas haviam morrido por ferimentos causados por treinamento militar, outras por overdose de drogas usadas em experimentos psicológicos e algumas por execução direta. Todas haviam sido enterradas sem identificação, apenas com números gravados em placas metálicas. Em 2012, a Comissão Nacional da Verdade começou a investigar desaparecimentos de crianças durante a ditadura militar, mas enfrentou resistência sistemática de instituições militares e governamentais. Muitas famílias que procuravam por filhos desaparecidos há décadas foram desencorajadas a continuar suas buscas. Algumas foram ameaçadas e outras receberam provas falsas da morte de seus filhos para encerrar as investigações. Hoje, estimativas indicam que entre 200 e 400 ex-crianças soldado do projeto Anjo da Guarda ainda estão vivas, espalhadas pelo Brasil e outros países. Muitas vivem com identidades falsas e não têm memória de suas famílias originais. Outras mantêm fragmentos de lembranças, mas são aterrorizadas demais para falar. Algumas se tornaram criminosos usando habilidades aprendidas durante o treinamento militar infantil. Organizações internacionais de direitos humanos estimam que o Brasil foi responsável por um dos maiores programas de soldados-criança da história moderna, comparável aos utilizados em Sierra Leone, Uganda e Camboja durante seus respectivos conflitos. Mas enquanto esses outros países eventualmente reconheceram e pediram desculpas por seus crimes, o Brasil continua negando oficialmente a existência do projeto Anjo da Guarda. Aqui no Sumiu da História, investigamos os segredos mais sombrios que nosso país tenta esconder até hoje. E descobrimos que centenas de famílias brasileiras ainda procuram por crianças que desapareceram décadas atrás, sem saber que seus filhos foram transformados em soldados fantasmas que nunca poderiam voltar para casa. Se você quer entender como crianças brasileiras foram transformadas em armas de guerra, se inscreva no canal e ative o sininho, porque na próxima semana vou revelar os nomes dos militares responsáveis pelo projeto que ainda estão vivos e onde eles estão hoje. Pergunta que assombra milhares de famílias brasileiras é: quantas crianças que desapareceram durante a ditadura na verdade foram sequestradas pelo próprio governo para se tornarem soldados secretos? E quantos dos crimes não solucionados das últimas décadas podem ter sido cometidos por ex-crianças soldado usando habilidades aprendidas em programas militares que oficialmente nunca existiram? Deixa nos comentários. Você conhece alguma família que perdeu uma criança misteriosamente durante os anos 70 e 80? E o que você acha de um governo usar suas próprias crianças como soldados e depois fazer elas desaparecerem para sempre? As crianças desaparecidas do Brasil podem ter sumido dos registros oficiais, mas as famílias que as procuram continuam esperando respostas que podem nunca chegar.